Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para juntos estudarmos Sua Palavra. Juntos meditarmos no que o Senhor nos trouxe através da história escrita. História de Israel, história do seu povo e no Novo Testamento, não só a história de Jesus, o Evangelho, mas também a história da Igreja. E nesta série de programas, estamos vendo a história da Igreja, como tudo começou e como tudo caminhou dentro dos planos de Deus. No programa de hoje, conversaremos sobre um momento muito especial da Igreja, momento de perseguição, mas um momento de oração e o enchimento do Espírito Santo. É isso mesmo, conversaremos sobre esta ligação entre a oração e o ser cheio do Espírito Santo. Então, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus nos deixou esta chave preciosa, esta chave que abre todas as portas. O Senhor nos fala sobre a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Uma chave que é a adoração. O Senhor nos deixou também a oração, como esta chave que liga a terra aos céus e os céus à terra. Esta chave preciosa, quando a usamos, os céus se abrem, a glória de Deus vem até nós. E quando a glória de Deus vem até nós, nós somos então cheios do Espírito Santo de Deus. Então queremos ver como que a igreja, nos seus primórdios, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, caminhou nesta dimensão de ser cheia do Espírito Santo através da oração. É isso mesmo, a oração nos conduz aos céus, a oração nos conduz a Deus. E nós vamos ver aqui que quando a igreja era perseguida, que quando os inimigos vinham, quando os judeus se levantaram em ira para destruírem, porque Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo no odre velho, ele vai arrebentar o odre e vai se perder um odre arrebentado e o vinho vai se derramar. Mas se coloca vinho novo em odres novos. Então, quando Jesus veio trazendo um vinho novo, quando Jesus veio trazendo o entendimento do Antigo Testamento, trazendo o entendimento da lei, mostrando algo mais profundo, algo tão real, algo tão lindo, que se concretizava com a obra da cruz, com o perdão dos pecados, com uma nova vida cheia do Espírito Santo. Isso não cabia dentro da velha lei, não cabia dentro daquela estrutura já há tanto tempo com aquele vinho dado lá no Monte Sinai. Jesus então ele veio trazer o entendimento de toda a lei num vinho novo que deveria estar em odres novos. E por causa disto, a igreja foi muito perseguida pelos próprios judeus. A igreja foi perseguida, os irmãos foram presos, foram torturados, foram mortos, seus bens foram confiscados, e isto durante muitos anos. Muitos anos. No mínimo por 100 anos, a igreja experimentou ferrenha perseguição. E nós estamos vendo hoje o ciclo da igreja se fechando com também tremenda perseguição em toda a terra. Até mesmo nas nações antigamente cristãs, nações da Europa, estamos vendo a perseguição ao cristianismo.
nações que se dizem agora laicas e não cristãs, e liberando e abrindo espaço para as religiões, mas apertando com relação a Cristo, ao cristianismo, vendo a perseguição acontecendo de fato e de verdade. E assim foi naqueles primórdios, assim foi com a igreja, quando os nossos irmãos, quando os apóstolos foram presos, Pedro e João foram presos. No capítulo 4 de Atos, no versículo 23 ao 31, a palavra de Deus vai nos mostrar quando eles foram soltos e como a igreja reagiu. Olha aí, no versículo 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Vamos parar aqui um pouquinho. Pedro e João foram presos. O anjo do Senhor veio e os soltou. Os principais sacerdotes, a família do sumo sacerdote, o sinédrio, os anciãos, os buscaram, sem violência, porque eles haviam feito um milagre, não eles, mas no nome de Jesus. Um coxo, um homem com mais de 40 anos, que todos os dias se sentava à porta formosa do templo para pedir esmola, ele foi curado pelo nome de Jesus. E agora, ninguém podia falar nada contra. Se reuniu o sinédrio e eles disseram: com que autoridade? No nome de quem vocês fizeram este milagre? E eles então disseram: foi no nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou, Deus o levantou dentre os mortos. E é no nome dele que esses milagres são realizados. Eles não podiam contestar. Ali estava a prova, aquele homem que tinha os seus pés tortos, que nunca andara, que nunca estivera de pé, que toda a sua vida passara mendigando ali diante do templo. Agora andava, agora saltava, agora se apegou aos apóstolos e agora falava de Jesus. Eles então mandaram que os discípulos fossem açoitados e disseram a eles: não falem mais neste nome. Vocês estão proibidos de falar de Jesus. E Pedro diz: como? Como podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido? Como podemos deixar de anunciar este nome? Porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta foi a palavra de Pedro. E então, aqui diz o texto que eles foram soltos, eles foram mandados embora com aquela recomendação: olha, cuidado, cuidado com o que vocês estão pregando. E Pedro sai com João e diz o texto que ao sair da prisão, ao sair ali do sinédrio, ao sair ali debaixo daquela pressão das autoridades, eles então procuraram os irmãos e disseram quantas coisas haviam se passado com eles entre os principais sacerdotes e os anciãos. O que eles haviam dito? O que eles haviam falado? E a igreja então começa a orar. A igreja, diz aqui a palavra, ouvindo isto, unânimes, levantaram a sua voz aos céus e disseram. Unânimes, a oração de unanimidade, todos ouviam com aquela expectativa, todos ouviam com aquela alegria o testemunho dos apóstolos, sem importar com o medo, sem importar com a perseguição, eles estavam ouvindo e viram como Deus estava com seus filhos
e unânimes, levantaram a voz em oração. A igreja orou. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja florescente que nascera ali em Jerusalém, a igreja era uma igreja de oração. Os irmãos oravam, os irmãos buscavam o Senhor, a igreja nasceu com oração 24 horas. E oraram dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há, que disseste pelo Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Eles tomaram o texto dos Salmos. Sabe, aqui nós temos uma chave de oração respondida. Orar a palavra de Deus, orar a Escritura. Experimente pegar o livro de Salmos e você personalizar os Salmos para você e para a sua família. Experimente, por exemplo, pegar o Salmo 23 e colocar nele o seu nome e da sua casa. Por exemplo, se eu pegar o meu nome, o nome do meu esposo, Paulo, o nome do nosso filho, a Nora, o Sérgio, a Soraya, pegarmos os netos, a família da Suzy, suas filhas, o Kaiser, pegarmos e nós colocarmos ali: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós dissermos então assim: Senhor, Tu és o pastor da nossa família, por isto nada nos falta. Tu és o meu pastor e o pastor do Paulo. Tu és o pastor dos nossos filhos. Tu és o pastor dos nossos netos, da nossa descendência. Por isso de nada temos falta. Senhor, Tu nos conduzes aos pastos verdejantes e a águas tranquilas. Conduzes a minha vida, conduz a vida do meu esposo, a dos nossos filhos, dos nossos netos. Tu nos conduzes. Quando nós oramos a palavra de Deus, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos orando da maneira correta, estamos orando à vontade de Deus. Temos certeza da resposta, temos certeza da bênção de Deus. Então, a igreja estava orando a palavra. Eles tomaram o Salmo de Davi, o Salmo 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Prosseguindo na leitura, diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Vamos parar aqui um pouquinho no texto. Eles oraram o Salmo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Pois se levantaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles tomaram o Salmo e contextualizaram para o que estava acontecendo. Esta é uma forma de orar segundo a palavra de Deus. Tomar a palavra de Deus e contextualizá-la dentro da nossa realidade, dentro daquilo que estamos vivendo. Porque as profecias bíblicas, muitas delas se cumpriram no passado. Tem um cumprimento no presente e um cumprimento para o futuro. A palavra de Deus, ela é dinâmica, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela prossegue, ela
abarca a nossa vida, abarca a nossa geração, abarca o nosso século, tendo também se cumprido no passado e tendo ainda cumprimento no futuro. Por que se enfurecem os gentios? Por que se enfurecem as nações, as pessoas, os povos imaginam coisas vãs e perseguem a igreja do Senhor? É o texto do Salmo 2. Este texto está tão atual. Por quê? Por que se enfurecem as nações? Por que perseguem os cristãos? Por que matam os cristãos? Por que dizem coisas tão vãs, tão tolas? Por que as pessoas estão buscando tantas coisas contrárias à palavra de Deus e estão blasfemando do nome do Senhor? E não se contentam apenas com a blasfêmia, mas fazem atos tão terríveis para zombar de Cristo, para zombar das coisas espirituais do Senhor, para zombar e numa tentativa de aniquilar com Cristo e a sua obra. Jamais conseguirão. Mas por quê? Por que se enfurecem? Por que se levantam contra? E então, Pedro, João e a igreja oraram. Senhor, no nosso tempo, na nossa época, se levantaram Herodes e Pôncio Pilatos. Herodes, um Asmoneu, descendente do grande Herodes, Herodes o Grande, e representando Israel, apesar dele não ser judeu. Pôncio Pilatos, o governo romano, se levantaram e fizeram com Jesus tudo que já estava predeterminado, tudo que já estava nas Escrituras. Nós hoje não sabemos orar como convém. A Escritura já nos diz isto, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina a orar. O Espírito Santo nos mostra como orar. Por exemplo, nós queremos orar para que o Brasil seja uma nação maravilhosa, para que toda esta questão de lei a favor do aborto, toda esta educação por ideologia de gênero, todas estas coisas tão sujas, tão sutis, tão pecaminosas, tão terríveis, não venham sobre a nossa nação, não alcancem nossas crianças, não alcancem as famílias, não destruam as famílias. Nós queremos, nós oramos, nós buscamos, mas nós sabemos que a Escritura nos diz que os homens no final dos tempos iriam de mal a pior. Nós sabemos que as coisas não vão melhorar, nós sabemos que os homens não vão melhorar, pelo contrário, estão cada vez piores, cada vez mais blasfemos, cada vez mais egoístas, cada vez mais perseguidores de Deus, cada vez mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, cada vez piores. É o que a Escritura nos diz. Então, nós oramos e oramos a palavra. Deus, tem misericórdia. Oramos para que o Senhor traga um grande e poderoso avivamento sobre toda a terra, para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer Jesus, de entregar sua vida a Jesus, de amar a Jesus, de servir a Jesus, de conhecer Jesus. É isto. Aqui foi tomado o Salmo para contextualizar. Senhor, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, fizeram tudo o que já estava anunciado nas Escrituras. E agora, Senhor, estão nos perseguindo. Olha para as suas ameaças. Mas eles não disseram, Senhor, mata estas autoridades terríveis. Deus, tira a autoridade deles. Eles não oraram nada contra os seus perseguidores. Mas olha o que eles pediram.
concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Senhor, precisamos de coragem, coragem para pregar, coragem para resistir, coragem para sofrer a perseguição. Dá-nos coragem, Senhor, para pregar a tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas e sinais e milagres. Era o que eles experimentavam e era o que eles pediam ao Senhor. Opera e dê-nos coragem, ousadia para pregar. Irmãos pastores vieram aqui ao Brasil, da China, da Coreia do Sul. E o pastor da China, quando esteve aqui, alguns irmãos foram orar pedindo: ó Deus, que não haja mais perseguição na China, que os nossos irmãos tenham liberdade para pregar a tua palavra. Sabemos que na China comunista, ali, a igreja é perseguida. Nossos irmãos pastores, homens e mulheres de oração, estão na prisão, sofrem torturas, muitos já morreram por causa do nome de Cristo. Muitos já foram presos 1, 2, 3, 10 vezes, apanham, sofrem, são torturados. E irmãos brasileiros estavam orando: ó Deus, que acabe essa perseguição. E aquele pastor chinês disse: por favor, não orem assim. Não peçam isso para o nosso país, mas peçam para que Deus nos dê coragem, perseverança, para continuarmos firmes anunciando o Evangelho. Foi isso que nossos irmãos pediram a Deus: coragem, coragem para prosseguir. Temos de orar por nossos irmãos na África, no Sudão, na Etiópia, na Somália, na Eritreia, no Laos, em Marrocos, na Líbia, no Egito, na Síria, no Iraque, no Irã, na Turquia, na janela 10x40, nas nações africanas, onde o islamismo está entrando com toda força, onde as igrejas são queimadas, onde os irmãos são mortos, as mulheres violentadas, maltratadas e mortas, as crianças. Orar por eles, orar para que Deus lhes dê coragem, ousadia para pregar a palavra com toda intrepidez, enquanto o Senhor vai salvando, curando, libertando no poder do Espírito Santo. E olha o que aconteceu. O versículo seguinte diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Enquanto eles oravam, o lugar tremeu. O lugar tremeu. A sala, a casa, o cenáculo, quem sabe, a cidade, Jerusalém, o lugar tremeu. Tremeu. Esse tremor nos lembra o Sinai, quando Deus entregou a lei. Nos lembra o Calvário, quando Jesus entregou a sua vida. Houve um terremoto, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus entregou a sua vida. Entregou o seu Espírito ao Pai, quando Jesus morreu ali na cruz. Todos testemunharam, o véu do templo se rasgou. E agora, quando eles estavam orando, o lugar tremeu. Paulo e Silas na prisão, quando oram, um terremoto sacudiu a prisão, arrebentou as correntes, abriu as portas das prisões. A presença de Deus faz tremer. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor é poderosa. Esse tremer o lugar era a resposta de Deus, a presença de Deus. Eles oraram e foram todos cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. É disso que precisamos: intrepidez,
ousadia, coragem e sermos cheios do Espírito Santo para anunciar que Jesus virá. Anunciar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Coragem. Oração, o lugar tremendo, o enchimento do Espírito Santo e a saída para o evangelismo. Vamos viver esta verdade. Vamos viver isto que o Senhor quer em oração e experimentar a presença do Senhor. Então, feche os seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu desejo, Senhor, de todo o meu coração, ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu desejo anunciar a Tua palavra com intrepidez, com coragem, com fé, sem medo algum. Trazer a Tua palavra, anunciar que o Senhor é Deus, anunciar que em Jesus a salvação, a vida, a cura, a libertação, que em Jesus há a verdadeira vida. Ajuda-me, eu me entrego a Ti, Te dou meus lábios, Te dou minha mente, Te dou meu ser, me entrego a Ti completamente. Lava-me e ficarei puro, santifica-me e serei santo. Purifica-me, Senhor, perdoa o meu pecado, os meus pecados e santifica-me para anunciar com poder a Tua palavra, para pregar com autoridade para a glória do Teu nome. Eis-me aqui, com toda a minha casa, eu me entrego a Ti. Usa-me, usa-me nesta geração. Quero ser uma bênção em Tuas mãos, hoje e por toda a eternidade. Dá-me ousadia, coragem, dons, Tua graça para anunciar que o Senhor é vivo e real, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.